Estamos recebendo aqui no estúdio a secretária municipal de saúde, Júlia Putumati. Obrigado pela presença no Informação, secretária. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom, a gente vai começar a conversar aqui com a secretária Júlia, que é a segunda vez que ela passa aqui pela bancada do Informação, não é, secretária? O ano passado, numa primeira entrevista, eu vou puxar um gancho exatamente daquela entrevista para tentar traçar um paralelo entre aquele momento e agora em relação a esse período que a senhora está à frente da secretaria. Eu me lembro que a gente conversou um pouquinho sobre atenção básica, e foi inclusive um ponto onde a gente concordou em relação à necessidade de investir de maneira mais forte, de maneira mais presente na atenção básica, até porque eu entendo e acredito que a senhora também, pelo que disse naquele momento, que investimento em atenção básica significa gastar menos dinheiro em saúde, porque para cuidar depois que adoece é muito mais caro. O que a senhora pode dizer num comparativo entre aquele momento que nós conversamos e esse momento agora em relação à atenção básica em Bauru, que são unidades básicas de saúde, saúde da família, número de equipes? Tizoco, posso te convidar para trabalhar lá na secretaria, você já está entendendo tudo de atenção primária. Tá bom. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos falar de boas parcerias, que acho que a primeira coisa que a gente tem que saber em saúde, principalmente no elo mais frágil do Pacto Federativo, o município, que a gente tem que ter bons parceiros que garantam a sustentabilidade desse investimento, porque senão sobra tudo para a prefeita. E, na verdade, embora a prefeita seja uma das prefeitas que mais veste a camisa, eu diria que no Brasil ela se compromete com saúde e ela vai adiante, nós temos um parceiro importante que foi o governo federal por meio do Ministério da Saúde, que já dos 9 projetos que nós pleiteamos do novo PAC Saúde, nós já recebemos 1/3 desses recursos para a destinação, para a construção de novas unidades básicas de saúde, entre elas um novo CAPES, né? Nós temos agora 3 unidades que já foram contempladas, construção das unidades básicas do Parque Roosevelt, 9 de julho, e o Centro de Atenção Psicossocial, um CAPES 3, que vai funcionar 24 horas por dia, atendendo prioritariamente adultos, e é importante porque a gente vai ter um serviço específico de acolhimento de retaguarda clínica, acolhimento noturno e outros encaminhamentos de saúde mental. Então, são 2 unidades de básicas de saúde que já são contempladas, já foram contempladas. Próximos passos, importante isso. O governo mandou dinheiro, mas o governo, para a gente conseguir habilitar o serviço, a gente tem que construir de acordo com o projeto arquitetônico definido pelo Ministério. Então, é importante que todas as plantas venham do Ministério com a orientação específica para serem licitados. Então, nós estamos aguardando essa etapa, cumprida essa etapa, entra em ação o processo licitatório pelo município e a prestação de contas naturalmente. Uma vez construídas essas unidades, elas vão estar praticamente já enquadradas nos critérios para pleito da habilitação, portanto, o repasse. Então, é importante que a gente vai garantir o custeio depois, uma vez elas sejam habilitadas. Outro anúncio importante é que, além desses recursos, a prefeitura também vai, ao longo desse pacote, nós vamos entrar com algumas unidades. A prefeita já autorizou a gente seguir com o processo também de construção e, justamente, validação da planta para Nova Bauru. É importante, então nós já vamos ter 4 unidades de saúde, na verdade, e incluindo o CAPES. Então, nos próximos meses, nós vamos iniciar esses processos de licitação. Agora, não somente a gente tem que prever a ampliação da infraestrutura, mas provisionar as equipes que vão integrar esses serviços. Tudo isso está sendo já dimensionado, e nós estamos no processo agora de novas contratações, inclusive renovações das nossas redes, sobretudo na atenção primária, as estratégias de saúde da família. Só queria pontuar um aspecto, na prestação de contas, inclusive, condizente com o que a gente está fazendo, e agora o retorno da estratégia, nós tivemos, em termos do número de atendimentos por estratégia de saúde da família, um aumento de 127%. Agora, esses números não são simplesmente porque a gente chegou e quer fazer, não, foi porque a gente mexeu em áreas importantes, por exemplo, a reposição de funcionários, a requalificação do quadro, a gente está investindo, inclusive, nessa questão de não só repor, mas ampliar o quadro, porque nós temos equipes mínimas para receber repasse e para cumprir o que diz o Ministério. Então, a gente tem que, não adianta, gestão não tem magia, a gente tem que fazer com quadros, tem que repor, tem que fortalecer
equipe, e se a gente quer ampliar serviço de qualidade, a gente tem que qualificar e ampliar serviço. Bom, nessa sequência, secretária, tem aí uma unidade básica de saúde para ser inaugurada. E a gente tem recebido informações de que a secretaria está com alguma dificuldade para compor o quadro dessa unidade básica de saúde, inaugurar dia 26, fazendo inclusive um arrebanhamento, se é que a gente pode dizer assim, de trabalhadores de outras unidades para poder compor essa equipe e inaugurar dia 26. Um momento para a senhora poder responder a isso. O que é importante a gente entender? Como uma unidade nova, você tem que ter referências de profissionais, tem que fazer um matriciamento, como a gente chama, né? Você tem que treinar, você tem que colocar uma equipe híbrida. Então, na verdade, os profissionais mais experientes que vão começar a atuar nesse território, eles têm que ter experiência. Você não pode chegar agora, não pode ser um recém-concursado que vai conseguir assumir uma nova unidade num novo território. Então, é importante a gente conseguir compor uma equipe que consiga ter a experiência de estar num novo território e oferecer serviço de qualidade. É só essa preocupação. Em relação ao número de funcionários lá na unidade, quantos são para poder fazer funcionar de acordo com o padrão que foi contratado? Esse número agora, eu precisaria ter descrição dos cargos. Se você me der, a gente levanta e me dá um tempinho. Não, é um número geral padrão. Em relação a uma unidade desse padrão. Porte. Eu não tenho, eu preciso, tá. É o padrão, é o tipo 2, eu preciso pegar o número das equipes. Quando a senhora falou a respeito da planta do governo federal, eu me lembrei imediatamente da planta padrão da UBS do Vargem Limpa, exatamente. Que deu todo aquele rolo, todo aquele problema, porque houve uma redução, inclusive no tamanho, tentou-se discutir a questão, por que não era com aquele padrão, até a pergunta foi nesse sentido. Ela está pronta no padrão do governo federal? No padrão do governo federal, está equipada, e foi muito importante que você perguntou isso, porque tem o gancho da gente falar da aplicação das contrapartidas. Ela foi construída e equipada com recursos de contrapartida, né, de EIV, no município. Estudos de impacto de vizinhança são aquelas empresas, né, que fazem construções, que fazem adensamento em determinada região da cidade e precisam, de uma certa forma, remediar, mitigar, como disse a secretária, apresentando alguns equipamentos ou pagando, né, um valor específico para aquele setor. Marcos. Bom, são 7h39 e estamos ao vivo no YouTube. É só digitar 94 FM Bauru. Secretária, tenho duas perguntas para fazer para a secretária. A primeira pergunta, secretária, é sobre a terceirização da UPA do Meiridota. Gostaria que a secretária falasse sobre esse respeito. E a segunda pergunta é as UPAs que funcionam hoje em Bauru. Para a secretária ou para a Secretaria Municipal de Saúde, a composição dos funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, para a secretária ou para a secretaria, é um número que atende a população ou há a necessidade de contratar mais profissionais? Obrigada pela pergunta, Marcos. Vamos começar pelo Meiridota. Nesse momento, nós estamos na etapa de finalização da avaliação técnica e de preços das propostas. Então, fizemos o chamamento, correu tudo bem, nós estamos nessa etapa agora do percurso do processo licitatório e a gente aguarda aqui nas próximas 2 semanas, no máximo, a gente já tem essa etapa superada. Existe mais alguma outra dúvida a respeito do chamamento? Do processo licitatório? Esse processo acabou, inclusive, tendo essa discussão, inclusive judicial, não é, secretária? Não foi judicial, ela não foi judicializada. Não chegou aí para a justiça? Não foi nem questionada, ninguém entrou com nenhum tipo de questionamento judicial. Houve um questionamento, inclusive, algumas discussões sobre esse assunto na Câmara Municipal, sim, né? Sim. Algumas dúvidas. A necessidade de terceirização de porteira fechada, por que ela é, na opinião da secretaria e da secretária, necessária para o Meiridota neste momento? Veja, não é uma questão de necessidade, é uma questão de racionalização e da gente conseguir resultado cobrindo um território que precisa de resposta assistencial, que cresceu muito rápido, uma região muito vulnerável. Todos esses elementos, todos esses dados, eles são considerados quando a gente toma essa decisão. Além do mais, eu tinha uma dificuldade muito grande, e a gente continua tendo, de reter profissionais que queiram trabalhar no território. Uma, por conta da infraestrutura da unidade, que não foi concebida para ser uma unidade de pronto atendimento, por isso agora ela está sendo revitalizada, inclusive por meio
do processo licitatório, do chamamento. Além disso, nós estamos reestruturando o fluxo, o serviço inteiro. É uma experiência importante, por quê? Porque a gente tira aquela assimetria que existe entre a contratualização terceirizada só da equipe médica, e você consegue resolver com um contrato de gestão para você enxergar a resolutividade como um todo. E os profissionais que ali se encontram foram todos transferidos, foram conversados um a um, e todos eles têm um plano de transferência quando eventualmente se der o processo, e eles vão ser absorvidos pronta e eficazmente na rede. Outro ponto que eu acho que eu gostaria de acrescentar é que não se trata ali apenas de uma recomendação administrativa fundamentada em dados e nas decisões e nas cotações e toda a construção do processo, mas sim uma recomendação também do Tribunal de Contas. Né? Por quê? Porque essa questão da gente conseguir de ter que fazer um chamamento e ser por contrato de gestão, com todos os indicadores de comprovada resolutividade, produtividade, garante-nos respalda da decisão que a gente tomou. E até porque a gente pode contratualmente cobrar do prestador de serviço. Então, é a maneira correta de encaminhar uma licitação para a gestão, no caso do meridório. E nesse momento, qual que é a situação desse processo? O processo está na fase de avaliação das propostas técnicas e de preço. A Comissão Permanente de Licitação está debruçada sobre as propostas, fazendo as suas deliberações. Você tem quantas empresas ou quantas entidades? São 4 entidades que participaram da segunda etapa e foram habilitadas a apresentar propostas técnicas e de preço. E aí, esse é um momento bastante delicado, até Sim. porque a gente já teve experiências aqui com terceirizações, ou pelo menos com tentativas de terceirizações que no início ainda do governo, você ainda não estava aqui, mas foi logo no começo do governo em que nós tivemos problemas sérios de uma entidade que chegou, não ficou praticamente aqui nem 2 meses, se não me falha a memória, e se retirou exatamente em função de talvez não conhecer o território, vamos dizer assim, né? Imaginou que chegaria aqui, pegaria uma unidade pequena e de repente pegou aí um serviço difícil de se fazer. Bauru é uma cidade grande. Sim, o que a gente espera é que essas empresas ou entidades que estão se propondo conheçam a fundo a complexidade que é atuar nessa área. Eu queria pegar um gancho dessa questão da terceirização para pontuar o seguinte. Nós temos, como você mesmo lembrou, Júlia, uma questão que é já a terceirização dos médicos, que são contratados através de uma fundação estatal regional de saúde, a FERSB, aqui de Bauru. E um outro ponto que eu me lembro da nossa primeira conversa, da nossa primeira entrevista aqui no ano passado, é que eu apontava juntamente, inclusive fazendo isso numa entrevista recente com o Dr. Marcos Cabello, da APM, a gente falava da dificuldade de se ter uma carreira médica no serviço público no Brasil, porque, infelizmente, a terceirização aqui em Bauru aconteceu porque existe um limite no pagamento do salário do médico que está limitado a um percentual do salário mais alto na cidade, que é o salário da prefeita. Então, o salário do prefeito, da prefeita não aumenta, então você não pode aumentar o valor pago ao médico que prestam o serviço, e aí você deve estar com um problema também, porque os outros secretários também tiveram, que é exatamente a questão da formatação do tempo da jornada de cada um. O SUS pede 20, nós temos 15. Bom ponto. Como é que você está trabalhando isso? Nós temos que agora, daqui para frente, isso aí é uma pauta que a gente tem que incorporar nas nossas discussões para o próximo orçamento, inclusive, é a questão da reposição, até porque a gente tem que cumprir os percentuais, e que praticamente a gente não consegue hoje, porque nós não conseguimos a carga mínima para suprir alguns serviços e acabamos sendo penalizados em termos de repasse para pontuação de algumas linhas de cuidado, né, Previne, por exemplo, que acabam tendo dificuldades da gente, em função dessa carga de 15 horas, não conseguimos cumprir o mínimo. Eu queria aproveitar e responder a segunda etapa da pergunta do Marcos, que eu fiquei de responder. Não, eu acho que dependendo do momento, num primeiro momento com a síndrome gripal, que a gente estava ouvindo até a doutora anteriormente que estava explicando, nós estamos vivendo um momento que é a primeira vez do ano que a gente consegue
consegue diminuir um pouco a temperatura. Inclusive, acho que isso é registrado de 3 semanas para cá. Diminuir um pouco, né, gente? Porque a permanência, que a prevalência são temperaturas mais altas, com essa oscilação, sobretudo à noite. E a questão da estiagem. Isso acaba prejudicando, e a gente notou, em termos de pressão nas portas. Em função disso, a gente conseguiu ampliar, vamos conseguir ampliar em 6 médicos nas portas das UPAs. Então, um médico clínico e um pediatra para a UPA do Geisel, adicionais, pelos próximos dias da semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, atendendo pelos próximos 4 meses, pelo menos. E 2 médicos adicionais na UPA do Geisel. Então, um clínico e um pediatra, para a gente conseguir drenar essa síndrome respiratória. Na verdade, são diversas. Nós temos tanto no público dos idosos, como a pressão nas crianças, no atendimentos pediátricos. E, principalmente, muitas vezes, a necessidade de se fazer alguma estabilização e a permanência dessas crianças nas unidades. Além disso, nós temos um clínico a mais na Ipiranga e um clínico a mais do Meridota. Voltando, acho que pegando o gancho, talvez, não sei se a gente poderia continuar nesse sentido, eu acho que a gente poderia falar de algumas outras questões de urgência e falar um pouquinho das nossas novas. Nós temos da outra, segunda, talvez, boa notícia com o governo federal, que a gente tem o primeiro essa questão do PAC, da nossa parceria, e já termos sido contemplados. O segundo é importante, talvez recuperar um pouquinho, porque a gente fez isso aconteceu em abril, mas é importante dizer que Bauru é a primeira cidade do Brasil a ter sido contemplado com o ressarcimento do trombolítico para atendimento de infarto agudo do miocárdio de síndrome coronariana aguda, perdão. E o Brasil, na verdade, ele tem um protocolo muito bom. Esse trombolítico é de primeira linha. O que a gente diz? O que quer dizer isso? É a sobrevida dos pacientes e a qualidade da recuperação. Isso é um trombolítico muito caro e que a gente tem um processo todo de habilitação técnica junto ao Ministério e no Brasil, Bauru é a primeira cidade a receber esse ressarcimento. Isso não se estende apenas à nossa cidade, porque o nosso SAMU ele tem um alcance regional. São 9 municípios que vão ser beneficiados, atingindo quase 600 mil pessoas. Isso é uma vitória para quem trabalha na ponta, para quem trabalha no SAMU, porque todos os nossos profissionais que fazem uso do trombolítico são profissionais do SAMU e estão habilitados para fazê-lo. Então, é uma honra muito grande e é muito importante porque isso salva vidas e salva na origem do problema. Foi um protocolo trazido, se não me engano, acho que uns 5 ou 6 anos atrás. Não, ele foi habilitado apenas, foram encaminhados os processos. O pagamento está sendo feito agora. A utilização era feita antes. A utilização sem ressarcimento. Mas o pagamento, para variar, né, acabava ficando nas custas do município. Essa é a questão. Alguma pergunta? Tem mais uma pergunta, sim, secretária. Hospital Municipal, a secretária poderia falar sobre esse tema? O Hospital Municipal, neste momento, ele está em fase de elaboração do projeto básico na Secretaria de Obras. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente deva ter o retorno para poder seguir com o processo licitatório. O projeto básico é pré-requisito para a gente conseguir fazer a licitação. Os recursos para execução da obra já estão provisionados no orçamento. Já falei isso, inclusive, em muitas audiências públicas recorrentes. Então, é isso. Assim que tiver pronto o projeto básico, dando ok, Secretaria de Obras, segue em frente. Como é que está a nossa caderneta de poupança com a Uninove? Nossa caderneta de poupança com a Uninove precisa ser cobrada e precisa ser atualizada em termos de aplicação. Por isso que eu perguntei. Mas temos boas notícias do outro lado, com a regularização do COAPS, inclusive na prestação de contas a gente já demonstrou, já tivemos o ressarcimento da vigência do COAPS, que é no novo modelo, né, de ressarcimento aluno-hora. Então, no que tange a operacionalização, com um pouco de atraso, mas nós conseguimos regularizar a situação do COAPS, que era para ter sido regularizado lá atrás, quando da assinatura do primeiro termo de cooperação, mas a gente conseguiu e ele está vigindo, está se reunindo e vem trabalhando. Enquanto que está essa conta hoje, secretária? Naquele primeiro momento a senhora falou em 18 milhões. Agora nós temos que, se fosse fazer uma atualização monetária, eu acho que a gente deveria ter feito formalmente até, não sou eu que faço, seria a Secretaria de Fazenda, de Finanças que faz, né? Então, mas o valor documentado à época foi em torno disso. Agora é uma questão de ver qual vai ser a forma de pagamento, se incide ou não correção monetária, essa outra questão que eu acho que aí é uma questão mais judicial neste momento, né? Tem mais uma pergunta, secretária. Tem como resolver, não vou dizer nem a curto prazo, mas a médio prazo talvez,
um problema recorrente em Bauru. Bauru é uma cidade grande, recebe pacientes de cidades vizinhas, né? Acaba superlotando aí o atendimento médico. Mas a pergunta é o seguinte: nós temos acompanhado, e com bastante frequência, Tizoco, aquela informação, tem X pessoas esperando na UPA uma vaga em um hospital. E, infelizmente, em alguns casos, o paciente acaba morrendo na própria UPA. Como é que faz para desafogar isso, para acelerar a internação mais rápida dessas pessoas que estão aguardando vagas nas UPAs? Vamos lá, gente. É bom que a gente já fala da segunda parceria muito estratégica e valiosa que a gente tem, que é com o governo do Estado. Né? Aquela questão do nosso Pacto Federativo, o Bauru tem conseguido boas parcerias, tanto no campo federativo como no Estado. E aí, na figura da Secretaria de Estado, e aí eu diria que relevante nesse desenho é a diretoria do Departamento Regional de Saúde, na figura da Fabiola Leão Souza Yamamoto, que é uma grande parceira. Então, a primeira, eu acho que nosso grande avanço tem sido conseguir fazer uma reunião. A gente conseguiu desde identificar esse problema lá quando nós chegamos aqui no município, começamos a trabalhar a questão da regulação dentro da nossa região, da nossa macro-região e micro-região. No nosso caso, o que resultou, e agora a gente tem isso formalmente, que isso veio uma missão da Secretaria de Estado, o pessoal da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, o doutor Napoli e a doutora Raquel, já nos autorizaram e nos deram um prazo para implantar o nosso núcleo de regulação municipal do município, para a gente conseguir maior eficácia e segurança, tanto do encaminhamento das vagas de urgência para o ambiente hospitalar nas unidades de pronto atendimento, como do pronto-socorro central. Então, isso foi agora recentemente, é um passo importante que já deveria ter sido, acho que até por conta da pandemia, nós deixamos, eu acho que a região acabou tendo que priorizar outras iniciativas, mas no momento, eu acho que é um ganho para todos, tanto para os hospitais da nossa referência primária da nossa região, que são de fato sobrecarregados. Por quê? Porque não é só Bauru, mas Bauru é a referência, e a gente, por definição do Sistema Único, acolhe nas portas e acaba vindo para sobrecarga da nossa cidade, e nós temos que ter respostas. E a regulação é o caminho que norteia esse processo, que faz essa vaga sair da unidade de pronto atendimento e acessar o sistema hospitalar. A secretaria ela faz um acompanhamento diário dessa demanda. A secretaria tem conhecimento, por exemplo, que hoje, quinta-feira, existe uma demanda X, tipo... Todo dia é feito isso. Nós temos tudo, inclusive online. A gente tem como acessar, como entrar, só que o sistema da regulação e a equipe que faz essa regulação agora serão constituídas no campo municipal dentro do sistema da CROSS. Então, esse é o avanço. Essa vamos dizer assim, é a validação da regulação. Então, a gente vai ter uma equipe de regulação, uma central de regulação que vai funcionar, inclusive, dentro do pronto-socorro municipal, e nós vamos implantar nos próximos dias, vai ser um processo, nós vamos mantendo vocês informados, mas é uma definição do Estado, uma orientação da Central de Regulação de Ofertas de Saúde, de vagas em serviços de saúde, da CROSS, e nós vamos trabalhar com o apoio técnico dos hospitais e do governo do Estado para esse processo ser finalizado. Para Bauru vai ser um ganho em termos da resolutividade, do encaminhamento, paciente certo, na vaga certa, no local certo. Então, nós vamos ter uma espécie de descentralização da central de vagas, é mais ou menos isso. Não, porque vocês vão trabalhar aqui, né, com o espaço local, regional, diferente do que acontecia antes. Estava tudo numa central só, num espaço só. No espaço só não, na verdade, nunca esteve aqui. Não, nunca esteve aqui, por isso que eu estou dizendo. Agora nós vamos ter o acompanhamento aqui. Em Bauru, mas na regulação do médico regulador e da equipe de regulação no município, isso nunca aconteceu. Isso, mas o governo vai continuar tendo outras centrais que vão, acredito, ser regionais agora. Sim, claro. Por isso que eu disse, é uma descentralização da central. O primeiro passo é você conseguir implantar no município e fazer a regulação regional funcionar eficazmente. Qual a importância do hospital, das clínicas da USP nesse processo? O Hospital das Clínicas cresceu muito, se habilitou muito, nós temos
algumas demandas muito importantes que têm sido encaminhadas, nós temos sido muito amparados do ponto de vista de encaminhamento de vagas de pediatria, sobretudo de UTI, referência para encaminhamento de casos graves de dengue, por exemplo, em pediatria, são sendo para o Hospital das Clínicas. Nós temos uma parceria importante no caso de algumas tomografias, alguns exames de imagem, agora uma oferta ampliada para exames de ultrassonografia, vamos agora ter novas vagas para encaminhamento de GO, ginecologia obstetrícia, cardiologia, enfim, é uma lista bastante ampla de serviços que estão sendo habilitados gradualmente pelo Hospital das Clínicas, é uma parceria inestimável. Secretária, o tempo passa rápido, hein? São 7h56, fique à vontade para a gente finalizar a nossa conversa. Alguma outra colocação, secretária? Eu acho que é importante ressaltar o trabalho destacado e elogiar muito a nossa equipe. Eu tenho o privilégio de ter uma equipe muito boa. A Secretaria Municipal tem quadros maravilhosos, inestimáveis. Eu diria que cada dia mais a gente consegue entender os desafios quando a gente conhece as pessoas por trás desses desafios. Então eu gostaria de reconhecer um trabalho incrível que tem sido feito e um trabalho de muita resiliência, sobretudo na área da dengue, né? Eu acho que o trabalho que, historicamente, o que a gente vê é que esse ano nós tivemos, não foi porque houve, ao contrário, nós tivemos todas as condições para ter um agravo nos quadros por conta do calor exacerbado e, inclusive, um regime de chuvas muito pouco espaçado, né? Ao mesmo tempo, a gente teve regionalmente, um comportamento bastante complicado da dengue. Bauru conseguiu, com foco, com determinação, com estratégias corretas, minimizar os impactos. Hoje em dia, qualquer um pode ter acesso aos nossos mosquito traps dentro do site da prefeitura, pode entender os focos vermelhos e os focos verdes, vamos dizer. A gente teve uma queda agora, claro que a temperatura mudando arrefece o calor e a gente consegue ter maior controle sobre a proliferação das larvas, mas o trabalho que a nosso Departamento de Saúde Coletiva, sobretudo a vigilância em ambiental, a gente consegue ter resultados importantes. Além disso, vamos dar alguns números, né? Os mutirões de limpeza são muito importantes, porque a dengue a gente não faz só na saúde, a gente faz com a educação, sobretudo a educação da população. Então, a cidade, ela tem que se unir. Eu tive o apoio de todos os secretários para a gente conseguir fazer o sucesso dos mutirões de limpeza. Então, foram 6 mutirões de limpeza, com 1.563,9 toneladas de materiais recolhidos, para vocês terem uma ideia, se isso é possível. Né? Acumuladores também, por exemplo, a gente teve um mutirão agora, só para vocês terem, numa casa só, 5.680 toneladas de entulho retiradas. Até o final do mês vamos ter mais um mutirão. Além disso, a gente tem um trabalho inovador agora na área de drones, que vão fiscalizar pontos estratégicos da cidade, onde a gente tenha, de fato, mapeado a incidência de foco larval relevante, mais 500 escolas e imóveis fechados. Também é um trabalho que a gente evoluiu, porque os drones foram adotados e incorporados à nossa rotina recentemente. Além disso, visitas ampliadas para as casas em casas com reaplicação dos larvicidas na cidade inteira, como reforço. Nós estamos bem em termos de incidência comparativamente, temos infelizmente alguns óbitos ainda e, sobretudo, insistimos para que as pessoas não descuidem. Não é porque a gente diminuiu um pouquinho a temperatura que a gente tem que cuidar da dengue todo dia. O Brasil tem que cuidar da dengue todo dia. 8h, conversamos com a secretária municipal de saúde, Júlia Putomati. Obrigado pela presença no Informação, secretária. Volte sempre. Obrigada.